Oi, Gustavo, tudo bom? Valeu pelo e-mail. Tava dando uma olhada no seu portfólio e tem umas coisas bem legais. Acho que você tá num ponto legal aí. E aí eu tô com um tempinho e às vezes eu gravo um videozinho pra explicar melhor o feedback quando eu tenho tempo. Eu não consigo fazer isso sempre, mas de vez em quando eu consigo. Então, eu vou falar sobre essa peça aqui. Acho que tem várias peças que estão legais. Acho que essa é uma peça bem complexa, que é uma peça importante do seu portfólio, que acho que você podia levar um pouquinho mais longe se você quiser dar uma impressionada lá, né, no seu, em quem for olhar, né, o seu portfólio. Então, né, tirando aqui, voltando para como estava quando eu peguei lá no ArtStation, eu acho muito legal a ideia, acho legal a composição, tá passando a emoção, acho que você queria, né, que é dele encontrar o monstro, ou ser encontrado pelo monstro dentro da floresta, todo mundo assustado ali, né, os personagens aqui. Eu só acho que você tem que levar um pouquinho mais longe a finalização. Eu acho que você não precisa fazer algo lambidão, se você gosta dessa coisa mais pintadinha e tal. Eu acho que é um caminho, né? É um caminho que acaba, assim, muitas empresas hoje precisam daquela finalização mais lambidinha. Então, talvez você queira também experimentar fazer ela algumas vezes para você ter mostrar, né, que você é capaz de ter essa versatilidade, porque dentro da produção, por exemplo, de uma empresa de jogos como a Wildlife, às vezes você vai estar num jogo, às vezes você vai estar em outro, e às vezes você pode ser uma coisa mais pintadinha, às vezes tem que ser algo mais finalizado. No Zuba, por exemplo, a gente usa algo bem finalizadinho, com cara de um render 3D e tal, né? Uma simulação de um render 3D no 2D. Mas também tem um monte de empresas que usam essa coisa mais solta, às vezes para um concept, né, um visdev, um key art que vai mostrar a vibe do que é ali a cena do jogo, funciona bem, né, para concept, principalmente. Mas voltando ao assunto, considerando que para essa peça você quer manter essa coisa mais pintadinha e tudo mais, eu acho que mesmo assim você consegue ir um pouquinho mais longe para equilibrar é, o carinho que você dá para cada área, porque mesmo que vai estar pintadinho, soltinho, acho que tem que ter um carinho em todos os pedaços da pintura. Então, por exemplo, voltando aqui para o que eu fiz, eu senti que nessa versão que você fez, aqui, essa parte do monstro acabou chamando muita atenção, né? Ela tá chamando muita atenção, isso por dois motivos. Um é o contraste, né? Então, o contraste entre isso e isso, com esse hard edge aqui, ele cria ele puxa o olho quase tanto quanto o fogo. Só que o fogo é um ponto focal real, né? Da imagem. E aqui não é um ponto focal real, né? Então, o ideal é a gente conseguir controlar a atenção dessa área para que volte um pouco a atenção para o monstro, né? Porque esse olhar aqui é o mais importante da sua composição, é o que conta a história. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei uma atenuada nessa luz da lua, tá? Eu dei uma atenuada na densidade de informação, o ruídozinho que você estava criando com os pelinhos, tá vendo? Toda vez que você tem um contrastão assim, tipo esse aqui bem escuro e esse aqui bem claro, o olho é desviado para lá. Então eu vim com um pincelzão mais fofinho, mais ali, e eu dei uma atenuada nessa área. Só isso eu já acho que deu, criou ali uma melhora no sentido de voltar a atenção pro rosto do monstro, né? O monstro é um monstro zumbi. Eu demorei para ver que ele é um monstro zumbi. Eu só vi a hora que eu comecei a pintar por causa disso, porque estava muito enterrado aqui e muita atenção aqui. Então, a hora que você volta aqui, você consegue, né? Imagina que você tem o plano do pescoço, né? Dele, o plano do pescoço vindo aqui, né? Projetando. Então, esse plano aqui estaria virado, né? A normal do plano vai estar virada para o lado da luz. Então, ela pode pegar mais luz e criar uma moldura pro rostinho dele, né? E até um ring lightzinho aqui
né, na beirinha, que vai ajudar mais ainda a melhorar a leitura, né? Toda essa silhueta até a parte de baixo aqui. Né? E aí, trabalhar um pouquinho mais esse lado meio zumbi dele, né? De repente um olho você não vê aceso. Trabalhar a silhueta também das orelhinhas, né? Com essas leves diferenças de valor. Então, não vai ser super forte, mas é esse pouquinho que delimita a silhueta da cabeça. Né? Mesma coisa aqui, diminuir um pouco a intensidade desse contraste para que a atenção fique 90% dentro dessa área aqui. Outra coisa que eu acho que é super importante você fazer e que tá matando um pouco a sua arte é que, por exemplo, olha o carinho que você deu nessas plantinhas aqui. Tá super bonitinho, né? Tá tipo, tá ajudando a setar o ambiente, né? A parecer um lugar natural onde a vida tá crescendo e as coisas estão acontecendo. E aqui no primeiro plano, não sei se chegou no final daquela preguiça, né? Você fez umas plantas no primeiro plano que eu não consigo dizer exatamente o que que é. Ainda mais imaginando que a câmera tá vista meio de cima. Tá ali. O que são esses tufos, né? Eles não se reproduzem. Porque, por exemplo, se você está pensando em que existem tufos aqui, 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 talvez fossem existir tufos aqui também, certo? Porque essa planta ela se reproduz em outros lugares. E eu não vejo isso acontecendo. Então parece muito que foi um... vou botar aqui qualquer coisa só para dar uma... Né? Mas eu acho que você tem que vir ali e pensar bem, né? O que são esses elementos? Eu vou reproduzir um pouco o estilo de planta que tem ali e vou tentar fazer com que isso aqui... deixa eu vermelho aqui para ficar mais fácil. Isso aqui parece um caminho, né? Parece uma continuidade. Que eu acho que estava quebrando um pouco a continuidade. Então, dá uma repensada e vem com carinho, com o mesmo carinho que você deu aqui, para criar essas plantas, a silhueta delas aqui no fundo. Né? Eu acho que vai enriquecer pra caramba essa peça. Eu acho que essa peça, ela meio que foi cortado nos últimos 20%, que você tinha que ir nos últimos 20%, né? Não é que ela tá errada, mas você não deu os últimos 20%. E, cara, esses últimos 20% são difíceis de fazer. Eu mesma esbarro neles às vezes e tenho dificuldade de ir até o fim, mas eu acho que pensando com o mesmo carinho que você deu nas plantinhas aqui, você trazer isso também para esse fundo, mesmo que seja com menos, só com silhueta, né? Sem exagerar no contraste e tal, só na silhueta, né? Aqui tem uma silhueta interessante, que meio que reflita a vegetação que você criou aqui. Eu acho que vai dar uma unidade para a peça e vai deixar ela mais forte, né? mais intensa e tal. Você pode experimentar outros tipos de primeiro plano, se você quer muito ter um primeiro plano, né? De repente, um primeiro plano que seja como se fossem os galhos dessas árvores, né? Aqui no canto, né? Eu não sei. Aí você tem que dar uma testada aí, tá? Mas aqui realmente no chão, por você ter uma cena que ela é mais aberta, que não tem uma vegetação super fechada, né? Você vai ter que criar essa ilusão aí de como que vem dessa área para uma área onde o monstro está meio que se escondendo, né? Ou o esconder dele poderia ser usando mais essa névoa, né, que você criou. Ele pode estar meio que saindo da névoa, né, junto com a vegetação e não tanto só com, né, um mato ali que eu não identifico muito bem o que é. Então, dá uma repensada nisso, porque eu acho que o ArtStation é vivo, você pode ir lá e depois ir trocar por um mais atualizado, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que só vai enriquecer o seu portfólio e pensar com esse mesmo nível de carinho nas suas outras peças favoritas, porque eu acho que no ArtStation é legal você ter pelo menos 3 que estão assim,
você levou até o limite do limite mesmo. Você, tipo, não deixou nada mais ou menos, sabe? Porque é ali que a galera vai te julgar e tal. E, assim, é legal você manter contato com a Bianca Nazari, que é a nossa Art Recruiter da Wildlife. No momento, esse ano, provavelmente a gente não vai ter vagas de concept. A gente está no momento que esse ano a gente não está contratando para arte, assim, muito raramente vagas mais técnicas e tal. Mas, de repente, vamos ver, né, ano que vem, como é que vai estar. Até lá você tem tempo também de continuar produzindo peças. Mas, assim, eu tenho visto muita vaga de concept com outras empresas no LinkedIn. Eu estou ajudando um amigo meu que está também procurando vaga e tenho visto na Quiris, tenho visto na Coco, Pipa, várias outras empresas que estão abrindo vagas. E assim, ajuda muito. A Wildlife hoje é uma empresa grande e é raro a gente contratar alguém que não tem nenhuma experiência em produção de jogos dentro de alguma empresa, né? É bem raro. Então, até você ter alguns anos de experiência em alguma outra empresa ajuda a hora que você for procurar um cargo melhor, né? Então, eu recomendo você ampliar bem suas buscas e buscar essa experiência inicial aí, aonde quer que seja, que se encontre. Outra coisa é que normalmente artista 2D tem também tarefas de concept art, né? Não, a gente não tem contratado ilustrador como um cargo isolado. Então, a gente chama de 2D, artista 2D, e o artista 2D vai fazer concept e vai fazer ilustração. Então, você tem que ser capaz de entregar material finalizado e tem que ser capaz de fazer também concept art, né? E concept art não é um desenho bonito, é um processo, mais do que um desenho. É um processo. Então, no processo, você vai passar pela experimentação, então você vai ter que fazer o processo de ideação, que é pesquisa, que é experimentação, que é variação de forma, variação de solução. E isso eu não consegui ver no seu portfólio. Então é super importante você ter pelo menos uma ou duas peças, projetos, né, no ArtStation, que mostrem que você entende esse processo. Se você ainda não entende, vai procurar no ArtStation. Portfólio de concept arts mais experientes, assim, realmente quando põe lá, normalmente já é meio sanitizado, assim, o pessoal limpa, tira as experimentações e tal. Mas eu acho legal você ter desde o comecinho mesmo. Então, experimentação de silhuetas. Vamos dizer que você tem esse cara aqui, né? Esse caboclo aqui, né? E esse caboclo, ele é alguém, né? Aqui eu não tô conseguindo ver a roupa dele, mas como é a roupa dele? Como é a armadura? Qual é a inspiração da armadura? É armadura europeia? É uma armadura de um século específico? Fazer esse processo de pesquisa e tudo isso pode estar no projeto do ArtStation, tá? Desde uma prancha de moodboard de pesquisas, esse cara ele é inspirado nessas fotos, nessas referências dessa época. O briefing dele, a história dele é que ele é um cavaleiro aposentado, sei lá. Você vai inventar você mesmo essa solução. E aí você vai fazer, né, um monte de variações, tipo, sei lá, 10 variações de silhueta. Aqui ele tem um negócio no peito maior, aqui ele tem uma menor, aqui ele tem uma, sei lá, como é que chama? Aquele chainmail. E aí você vai fazer essas variações, bem simples, pequenininho, thumb mesmo. E depois você vai escolher, vamos afunilar, vamos pegar 2 favoritos e vamos tentar definir um pouquinho mais esses 2. Depois vamos eleger o favorito mesmo, final. E aí você vai fazer um turnaround, né? Que é um desenho de produção, que é o personagem de frente, de lado, de costas, mostrando pro time que vem depois de você, que normalmente é o time de 3D, ou até se for um jogo 2D, vai ter várias ilustrações do mesmo personagem, os outros ilustradores precisam entender como é esse personagem. Então você vai fazer esse detalhamento, explicar pro cara do 3D, isso é super importante dependendo da produção que você tá. Qual é a textura que vai aqui? Vamos dizer que é um jogo mais realista, que vai usar texturas procedurais, texturas com foto e tal. Aqui essa chainmail é resolvida assim, né? O linkzinho é redondo, é comprido, você vai explicar como é. O couro, é um couro velho, um couro carcomido, fotinho, referência. Você vai resolver todos os problemas e quando você entrega isso para a próxima etapa da produção, que são normalmente os modeladores 3D, eles vão entender e isso vai facilitar a vida deles. Eles vão falar, pô, legal, agora eu vou partir para modelagem, eu consigo entender o personagem de todos os ângulos e eu sei que textura, que cores que eu preciso aplicar
nesse troço aqui, eu não fico na dúvida, tá tudo resolvido aqui no concept. Então, eu recomendo que você tenha um ou dois. Se tiver um muito bem feito, já é o suficiente, mas assim, um ou dois, legal. Projetos desse tipo, onde você pega um conceito de um personagem e você explora ele e entrega como se você estivesse entregando na mão de um artista 3D para prosseguir dentro do pipeline do personagem. Então, recomendo bastante. Detalhamento de armas, às vezes é legal. Ah, ele tem uma espada? Ele tem uma adaga? Ele tem uma... Detalha, né? Ah, ele tem uma roupa que tem um brasão. É o brasão do, sei lá, do castelo de onde ele veio. Cara, como é que é esse brasão? Desenha o brasão. Porque depois o cara 3D vai pegar isso aí e vai aplicar, né? E esse trabalho é o trabalho do concept art. O cara do 3D não tem que inventar esse brasão. Tem que vir de você, todos esses detalhes. E é isso que você vai precisar ter, eu acho. Então, ilustrações um pouquinho mais finalizadas, assim, onde você leva um pouquinho mais longe, como eu te mostrei aqui, e algumas pranchas de concept art onde você realmente mostra que dentro de uma produção você vai conseguir ajudar. Você vai entregar todas as fases, desde a ideação, pesquisa, ideação, afunilamento, detalhamento, pesquisa de materiais, turnaround, e entregar finalmente pro pessoal da próxima etapa. E é isso. Espero ter ajudado. Eu vou subir esse videozinho lá e depois eu te mando. Beleza? Valeu, Gustavo. Até mais.